Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui no canal ainda não me conhece, eu sou o Nando Runner, astrólogo. E para você que já está aqui me acompanhando há algum tempo, bora lá para mais um vídeo. Esse é mais um vídeo da sequência que a gente está fazendo juntos sobre Plutão. Por que eu estou fazendo essa série aqui? Isso aqui é uma série exclusiva, né? Que eu pensei em fazer isso, já estou querendo fazer isso faz muito tempo e finalmente agora o projeto está andando. Vou fazer, eu já fiz dois vídeos mais conceituais ali sobre Plutão, como você vai identificar o efeito de Plutão no seu mapa, quais são as características de Plutão. Já fiz Plutão no ascendente casa 1, casa 2, casa 3 e agora a gente vai falar sobre Plutão de casa 4. Por que eu estou fazendo isso? Né? Plutão é, entre aspas, a minha especialidade. A maioria dos clientes que eu tenho e que eu lidei com nos últimos 5 ou um pouco mais de 5 anos, tem aspectos muito fortes de Plutão ou de casa 8, tanto que isso acabou se tornando um tema central para a minha vida, porque o meu mapa também tem essas características e isso acaba me atraindo muito, né? Então eu queria fazer esse vídeo para poder elucidar para vocês esses efeitos de Plutão, porque a astrologia é uma coisa que a gente aprende a longo prazo. E quanto mais a gente estuda sobre o nosso mapa, melhor a gente consegue se identificar. Só que tem alguns detalhes, algumas observações que não é todo mundo que fala para vocês, porque, óbvio, as pessoas têm um tempo reduzido para fazer os vídeos, têm interesses para passar outros tipos de informação. Mas como o meu foco é um foco terapêutico, astrológico, e o Plutão é um ponto central em muitos mapas, eu resolvi fazer essa série mais longa aqui. Vou fazer de Plutão até a casa 8, até a casa 12. E quero fazer um vídeo especial de casa 8 para poder contar para vocês como que essa casa funciona dentro da minha experiência profissional. E também, se der tempo até o final do ano, a gente faz sobre o Plutão fazendo aspectos com os planetas, com o Sol, com Lua, com Vênus, essas coisas todas para a gente entender qual que é o nível de intensidade que esse Plutão traz para a nossa vida. Bacana? Bom, já que nós estamos nesse tema, então, hoje nós vamos falar sobre Plutão de casa 4. Eu trouxe alguns mapas aqui, eu trouxe 2 mapas para mostrar para vocês como que isso pode funcionar. Antes de mostrar os mapas, que eu vou usar eles como exemplos do que eu vou contar para vocês agora, é bom a gente pensar o seguinte: a casa 4 é absolutamente fundamental para a nossa existência, tá? A gente tem essencialmente, basicamente, tá? Essencialmente a gente tem 4 pontos que são fontes de experiências positivas e negativas absolutamente profundas. Na verdade, todos os pontos do mapa são assim, mas a gente tem 4 pontos que são um pouquinho mais que os outros, né? Que é o ascendente, casa 4 descendente e a casa 10, que é o que a gente chama de casas angulares. Elas têm uma interferência na nossa vida, tem uma participação na nossa vida absolutamente intensa, porque conecta a gente com outras existências, né? Então, o ascendente fala da minha experiência, a minha experiência interna com o mundo, é o eu com o mundo, né? Como eu interajo, a minha essência com essa dificuldade toda que tem lá fora, né? Como que eu enxergo e recebo todas essas informações. A casa 7, que é o lado oposto, é como que eu me interajo com o outro de uma forma mais íntima, né? Como que eu confronto, entre aspas, como é que fala? Ou como eu entro em comunhão com o que existe no outro, né? Então, dali potencialmente eu tenho situações positivas e negativas. A casa 10 é a casa como que eu quero ser reconhecido profissionalmente, meu sucesso, meu reconhecimento social. E a casa 4, ela fala sobre a minha origem, qual é a família que eu venho, o que traz essa bagagem. Se a gente pensar em termos de estudos psicológicos, e a gente pensar de Jung, de Freud principalmente, a gente vai entender que o que esses pensadores trouxeram é que nós temos uma influência absurdamente poderosa sobre tudo que acontece com a gente na infância. Então, o lar de crescimento, a estrutura familiar, ela proporciona uma segurança ou ela proporciona insegurança. Isso pode ser tanto pela a estrutura e a dinâmica das pessoas dentro dessa família, quanto situações que acontecem com essa família. Então você pode ter um lar que é unido, mas com um grande sofrimento,
Ou você pode ter um lar que é completamente disfuncional, cada um por si, é uma pancadaria, todo mundo, situações de abuso, de violência, é assim, é catastrófico às vezes o negócio. Então eu trouxe dois mapas que não trazem esses dois exemplos, mas coisas um pouco parecidas. Então ali, quando a gente nasce, né, a gente tem uma percepção emocional, psicológica, espiritual do mundo, né? Você saiu ali do ventre materno e deu de cara com o mundo. E aí você está olhando pelo ascendente, o que esse mundo está te mandando. Como eu falei lá no vídeo de Plutão, se você sai do mundo e dá de cara com Plutão, é como se você desse cara com aquela figura da morte mesmo, né? Então você vai identificar o mundo associado com essa figura. E aí não é gostoso, não é legal. É diferente de você sair com Vênus ali, onde você vê os campos floridos e os passarinhos voando e cantando alegremente, fazendo os seus ninhos e as plantinhas nascendo, o riachinho, né? Toda aquela coisa bonita, bela, estética e acolhedora de Vênus, né? Diferente, você sai, tem um Saturno, né? O Saturno, quando você sai do ventre ali, tem um Saturno na frente, ele já te dá uma tarefa de trabalho para fazer, né? Ele vai te cobrar coisas imediatamente. Quando você sai do ventre e tem Plutão, bate na madeira, né? Porque o negócio fica pesado. Só que o que acontece? Você pode nascer e não ter nada, mas você é inserido num contexto que te traz essas características plutonianas e isso insere no ser que está crescendo como que esse mundo lida com essas questões, o que ele impõe para você dentro dessas questões. E como nós somos seres em formação, e segundo Jung a gente tem o inconsciente coletivo, né? Simplificando, são conhecimentos inertes de todo ser humano que vão passando através dessa energia que é o inconsciente coletivo. Então a gente vai assimilando, a gente nasce já com uma bateria de informações dentro do nosso inconsciente ali que fazem a gente compreender algumas coisas básicas do mundo. Mas à medida que a gente vai experimentando outras coisas, nós vamos adicionando nesse conhecimento essas experiências. Então, o ambiente familiar é absolutamente importante para a pessoa entender se esse mundo é um mundo também acolhedor ou ameaçador. Se existem pessoas que vão me proteger ou se existem pessoas que vão me expor, que vão me esquecer, que vão me largar aí em qualquer lugar e eu que me vire, né? Então, essa experiência é muito importante. Por isso que a gente fala, né, que a gente, entre aspas, né, a gente vê muito por aí. Uma das coisas principais para você ter um ser humano bem estruturado é a família. É óbvio que depois vai ter outras coisas. Se você tem uma família que é integrada, onde existe amor, onde existe comunhão, onde existe apoio mútuo, né, onde existe incentivo e cobrança ao mesmo tempo, que só incentivo não adianta, você tem que se incentivar e saber cobrar também na hora certa. Onde você tem um lar onde as pessoas conversam, negociam, querem o bem mútuo, né, e se esforçam para isso, mesmo que haja conflito, potencialmente o ser humano pode chegar numa maturidade mais rápido e ele pode alcançar um estado de felicidade e bons resultados na vida de uma forma geral, prosperidade de uma forma geral. Isso não quer dizer que quem experimentou famílias disfuncionais não tem prosperidade, não é uma pessoa boa, não pode encontrar, não estou falando isso. E que eu já vi isso aplicado no dia a dia com os meus clientes também, especialmente quando a gente tem questões de Plutão. Mais uma vez, não quer dizer que a pessoa é infeliz, que a pessoa é destrutiva, que a pessoa não tem... Não é isso, estou dizendo que é uma possibilidade. Mesmo porque na astrologia a gente não tem nenhum conceito amarrado, né? Tudo isso depende muito de como que a pessoa entende as coisas e como que ela extrai o melhor de si com essas condições. Eu já tive clientes que eram completamente disfuncionais e que a família era super positiva e o contrário também já vi muitas vezes. A pessoa vem de uma experiência familiar absolutamente destrutiva, com lares completamente complexos, com pais agressivos, com mães que abandonaram os filhos, pessoas que tiveram que crescer, se virar sozinhas e que são pessoas super bem-sucedidas e fizeram um esforço muito grande para construir uma família positiva. Isso é uma outra coisa que é bastante importante. Quando você tem uma experiência familiar,
A tendência que a gente tem é carregar essa experiência para a vida tentando reproduzir todas as experiências positivas que eu tive, porque eu me senti muito amado, então eu quero que os meus filhos e a minha família se sinta amada e nutrida, ou eu vou fazer um esforço muito grande para não reproduzir o que eu vivi na minha infância, que pode ter sido a pobreza, pode ter sido a agressividade, pode ter sido o abandono. Tem pessoas que dentro desse viés aqui, elas podem escolher não ter família, porque lá no inconsciente delas fica locado a informação de que família vai ser sempre ruim, não importa o que você faça, vai ser sempre ruim, então é melhor não ter. Isso funciona a mesma coisa para filhos, né, que eu vou repetir isso no vídeo de casa 5. Ou as pessoas vão pegar essas informações que elas viram e que elas viveram difíceis na infância e vão fazer todo o possível para que o negócio seja alterado, né? Vai lutar com todas as forças para alterar essa perspectiva, tá? Então, a casa 4, ela traz para a gente informações que ficam guardadas dentro do nosso inconsciente com muita intensidade para o resto de nossas vidas. Então, lá no final da vida, lá com seus 97 anos, você ainda vai lembrar e ainda vai sentir saudade do colo da mamãe, das brincadeiras com o papai, das brincadeiras, como era o cheiro do Natal na sua casa, como que era o quintal da casa, o cachorro que você teve quando era pequeno. Isso tudo vai ficar muito forte. Esse ambiente familiar sempre fica muito marcante dentro da nossa experiência. A casa 4 mostra o nosso passado, né? O nosso passado. E, consequentemente, também vai mostrar como que a gente quer que a nossa vida seja do meio da vida para o fim. Então, é meio como se a gente quisesse reproduzir aquilo, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? Da mesma forma como essa memória emocional fica guardada e ela acaba aparecendo em algum momento, lá quando você tiver 97 anos, você também vai lembrar quando seu pai te bateu, quando sua mãe te ofendeu, quando sua mãe falou que você era um inútil porque ela estava irritada, ou quando sua mãe chegou bêbada em casa, você teve que cuidar dela no jardim. Várias dessas coisas vão acontecer e elas vão ficar enraizadas no inconsciente e elas vão contaminar, entre aspas, todas as outras experiências que você teve, tá? Então, casa 4 é como se ela construísse a base da sua experiência, é a base de segurança de que eu vou ser protegido ou eu vou ser exposto. Ali no fundo tem todas essas informações. Então, você que está olhando o mapa, você está estudando, você está vendo coisas, está vendo outros mapas, pode ter certeza que quando tem planetas maléficos na casa 4, você vai encontrar uma pessoa que tem experiências familiares difíceis, tá? Bem complicadas. Saturno, o Netuno, o Urano e o Plutão especialmente podem provocar várias situações complexas, tá? Plutão pode provocar situações de violência, situações de abuso, situações de morte de parentes muito cedo na vida. Pode trazer essas mortes através de violência ou de doenças, pode fazer com que havia uma energia de pressão e medo e agressividade, né, insegurança muito grande, dependendo de vários fatores diferentes, como eu vou mostrar para vocês nesses 2 vídeos aqui. Ao mesmo tempo, também pode mostrar, por exemplo, uma falência financeira, onde a família passou muita dificuldade, mas conseguiu superar aquilo junto, né? Todo mundo sofreu junto, todo mundo teve um lugar difícil na vida, mas que a construção do sucesso, especialmente através do esforço da mãe e do pai, eles conseguiram sair daquele buraco e aquela experiência de pobreza, de infelicidade, ficou marcada, mas foi superada através da força dos pais. Uma coisa que é bastante importante de falar é que a gente vai encontrar em leituras diferentes, em literaturas diferentes, quem é que está na casa 4, se é o pai ou se é a mãe. Tem gente que fala que a casa 4 é a mãe e a casa 10 é o pai. Tem gente que fala que a casa 10 é a mãe e a casa 4 é o pai. Na minha experiência, a gente precisa observar, ouvir o que o cliente está dizendo para conseguir fazer essa distinção de qual posicionamento colocar. Às vezes, você pode encontrar um aqui, outro lá e outro lá e outro aqui. Eu já tive os dois, eu já vi, inclusive, exemplos familiares onde você tem o pai que fica em casa e a mãe que vai para o mundo. E aí você observa esses signos no mapa da pessoa e você identifica essa fluidez, tá?
Então, aqui a gente sempre vai tentar entender para a pessoa o que aquilo representa. Eu não trabalho com uma imagem fixa, eu trabalho com isso conforme eu vou seguindo, ouvindo as orientações do meu cliente, tá? Nesses dois mapas que eu vou mostrar para vocês, são mapas que a casa 4 representa o pai, tá? É o pai que está ali dentro da casa 4. E essas experiências foram absolutamente difíceis, mas elas não limitaram a vida dessa pessoa, mas aconteceram coisas interessantes. Então vamos lá para o mapa para eu poder mostrar para vocês como funciona. Muito bem, então olha só. Esse mapa, tem essa casa 4 aqui, ó, super recheada de coisas. Tem nó do norte, norte do sul, Mercúrio, Júpiter, Urano e Plutão. E o nosso foco de hoje é Plutão, tá? É esse pedacinho aqui. O que a gente tem nessa visão, nessa experiência? Essa pessoa aqui, ela tinha uma família que era muito rica, era muito poderosa. Mas ela era muito poderosa porque o pai era agiota. E a gente pode pensar que Plutão são coisas que agem por debaixo da terra, né? A corrupção, né? Tudo que é ilícito, tudo que é escondido, tudo que é oculto e ainda assim ameaçador. Não é uma coisa florida, né? A coisa oculta que a gente faz, engraçadinho, fazendo uma pegadinha. Não, Plutão é agressivo, ele é potente, né? Ele está ligado com poder militar, poder agressivo, poder policial, poder corrupto, sabe? Aquela pressão que se tem. Então, essa aqui é uma família que viveu com um pai agressivo, com um pai tenso, com um pai nervoso, mas ao mesmo tempo era um pai amoroso. Ele cuidava, e tudo que ele fazia no dia a dia dele era para cuidar da família, proporcionar para a família. A família tinha muito dinheiro. Esse meu cliente relatou, né, durante as nossas sessões, que o pai dele tinha muita grana, ele tinha bastante dinheiro, tinha vários imóveis e tinha vários funcionários e tinha uns capangas e tinha uns negócios assim. E era um negócio meio pesado assim, sabe? Porque a família dele às vezes era ameaçada e, enfim, tinham várias coisas desse sentido. Mas o resumo da história é que ele cresceu com essa sensação de que havia alguma coisa um tanto quanto ameaçadora no lar, porque o pai sempre contava histórias, falava para tomar cuidado, contava quando ele tinha que cobrar clientes, aquela história toda que a gente sabe de mais antigamente. Ó, repara que esse Plutão está em Virgem, hoje o Plutão está aqui, tá? O que quer dizer que já passaram muitos anos, tá? Essa pessoa aqui, se não me engano, era de 65, talvez. Eu fechei os dados dela aqui para proteger a imagem desse cliente, tá? Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte: cresceram muito bem, com muito dinheiro, com muito poder, tá? Até que o pai morreu. E quando o pai morreu, acabou a proteção. Então, tudo veio abaixo, né? Começaram a ser ameaçados, tomaram muito dinheiro, a polícia apareceu, houve perda de imóveis, e o negócio foi reduzindo de vários imóveis, apartamentos e contas que se tinham, eles reduziram até ficar morando o cliente, o irmão, a mãe e a irmã, tudo dentro da mesma casa, onde também funcionava um outro negócio. Então eles perderam tudo que eles tinham, eles foram reduzidos, né? Eles faliram, teve essa falência depois que o pai foi embora. Isso causou muitos transtornos, a mãe ficou muito mal, teve vários problemas. A gente pode ver que a Lua tem um aspecto de oposição com Plutão aqui, né? Então teve vários problemas nesse sentido. Mas a família ela se voltou para dentro, os irmãos e a irmã, e aí depois eles conseguiram se reconstruir com muito custo, com muita dor, com muito sacrifício, com muitos problemas de saúde para todas as pessoas. Acabaram vivenciando essa quebra toda aí. Beleza? Vou mostrar um outro mapa para vocês agora. Muito bem, esse outro mapa aqui também tem a mesma coisa. Ó. A gente vê aqui na casa 4, essa pessoa também lá da década de 60, né? Deixa eu fazer isso aqui que tá feio. A pessoa era da década de 60 e tinha a casa 4 aqui em Virgem, onde tinha o Urano na entradinha aqui e o Plutão. O que aconteceu? Essa família dessa pessoa aqui era muito pobre. Eles eram muito pobres. E eles viviam ali na periferia da cidade, tinham muita dificuldade de conseguir comida, tinham muita dificuldade de conseguir a subsistência,
Mas o pai era um cara que era muito esforçado, então ele foi trabalhando, ele foi conseguindo ganhar espaço ali dentro da profissão. Inclusive, ele tinha uma profissão que não é uma profissão reconhecida, que hoje já foi abolida, que era uma situação que... como é que chamava? Bom, eu não lembro, mas ele tinha uma certa atuação e que aquela atuação foi proibida. Então ele teve que atuar muitas vezes por debaixo do pano, ele teve que atuar em segredo. Ele trabalhava num local onde ele só recebia pessoas que eram indicadas porque ele não podia ter o nome na porta. Ele tinha o nome de uma outra pessoa, era uma outra empresa que funcionava, mas que ele recebia as pessoas meio que no fundo, escondido ali atrás. E ele teve que lutar muito por isso. E foi muito bem sucedido. Durante muitos anos ele ganhou dinheiro e foi conseguindo sair da pobreza e cuidar da família. O problema é que teve um dia que a polícia foi na porta da casa deles e essa minha cliente abriu a porta. Ela era criança, ela abriu a porta e a polícia invadiu a casa dela procurando prender o pai. Porque teve uma denúncia lá e tal. E ela ficou muito traumatizada com isso. Ela teve muito medo. Ela relatou várias vezes que ela acordava de madrugada com pesadelos, com medo. Ela tinha medo dos policiais que andavam na rua. Ela tinha muito medo de perder o pai, então ela agarrava nele assim com muita intensidade. Toda vez que ele saía de casa ela sofria muito, quando ele voltava ela pegava nele, chorava muito. Então ela teve uma experiência de infância muito difícil. Não aconteceu nada com o pai, ele não morreu, ele não ficou preso, quer dizer, ele morreu muitos anos depois, né? Mas muitos mesmo, ele morreu na velhice só, com outras coisas, mas eles conseguiram construir, cada um, através desse trabalho ilegal do pai, ele conseguiu pagar a faculdade de todo mundo, pagou a escola, conseguiu comprar casa, aquela coisa toda, mas isso viveu dentro da emoção do inconsciente da minha cliente, isso viveu com muita intensidade, fez com que ela tivesse dificuldade de conseguir ter realização profissional, se bem que ela tinha, mas ela não conseguia alcançar ou ver que ela tinha, porque de alguma forma ela sempre sentia a profissão dela, que é esse sol de casa 10 aqui, a profissão dela ameaçada por alguma coisa. Então, ela não considerava que ela seria bem sucedida, ela não considerava que tinha dinheiro, porque o pai dela vivia dizendo que precisava de mais, que precisava de mais, que precisava de mais, mas que ele tinha sempre essa ameaça de que se ele fosse conquistar mais, era capaz de ele perder a liberdade e sumir da vida dela. Então ela viveu com esse medo durante muitos anos, até que entrou no processo de terapia, foi estudar astrologia e tal, aquela coisa toda, e ela conseguiu desconectar dessa energia aí e se transformar em outra pessoa, tá? Bom, é isso. Então vocês viram, né? As influências familiares são bastante importantes. Eu não relatei para vocês aqui situações de abandono, de abuso, de doenças, de mortes, porque eu acho que deu para entender qual que é a figura geral dessa história, tá? Então esse foi Plutão de casa 4. Se você quiser, divide a história com a gente aqui embaixo nos comentários. Próximo vídeo, Plutão de casa 5. Beijo para todo mundo.